Paraná declara estado de epidemia de H3N2. A medida é necessária considerando a transmissão comunitária e a presença do vírus em 144 municípios aqui do estado do Paraná. A Cris Neres está com o diretor da Vigilância Epidemiológica aqui da fronteira para falar sobre as medidas que vão ser aí tomadas por aqui devido a este número que realmente assusta. Boa tarde, Cris. A informação é com vocês. Boa tarde, Flávio. Só complementando a sua informação, até o momento, os dados divulgados aí, 832 casos, sendo 805 de paranaenses, ou seja, que residem aqui no nosso estado, 27 casos de pessoas que vieram nos visitar nos 144 municípios, dos mais de 300 que a gente tem no estado. E para piorar a situação, tivemos aí mais de 10 mortes. Uma delas foi aqui em Foz do Iguaçu. Para conversar mais sobre esse assunto, está aqui ao meu lado Roberto Doudan, que é gerente do setor de epidemiologia aqui de Foz. Roberto, a gente sabe que emendamos uma pandemia quase na outra epidemia, mas o que está sendo feito no município em relação a esse vírus? Na verdade, assim, em dezembro nós já reparamos que houve um aumento das doenças respiratórias e que nem todas eram Covid. Então a gente já percebeu que havia alguma coisa diferente. E depois teve a confirmação, então, da circulação desse vírus influenza H3N2. E a declaração, então, de epidemia por esse vírus. O que nós fizemos, na verdade, é reforçar a retaguarda hospitalar, porque nós temos que lembrar que, infelizmente, existe uma população de risco, né? A população é a mesma do Covid, são os idosos, são aqueles com comorbidades, crianças, gestantes. Essa é a população de risco, essa população, infelizmente, ela pode agravar. E de certa forma a gente já tem sentido isso, né? Nós estamos com algumas pessoas internadas com outros quadros respiratórios que não Covid, inclusive 3 confirmados para Covid. Então o reforço da retaguarda hospitalar e da assistência, né? A gente tem colocado que os indivíduos com sintomas gripais devem procurar a rede. O profissional de saúde é que vai dizer se ele está com Covid ou se está com influenza e tem uma medicação específica a ser aplicada nesse caso. Então tem que procurar assistência médica. Dessas 12 mortes que nós tivemos recentemente no estado, uma foi recente aqui em Foz, né? Foi aqui em Foz, era uma pessoa do sexo feminino de 69 anos, internada com um quadro muito grave e que infelizmente faleceu, por influenza. E o que chama a atenção é que dessas 12 mortes no nosso estado, 6 das vítimas não tinham tomado a vacina, né? Isso confirma o que a gente já vem avaliando em relação à própria Covid, né? A maioria das pessoas que adoecem não tomaram a vacina. Na influenza não é muito diferente. A maioria das pessoas que hospitalizam e que morrem ou não tem um esquema, ou não tomou neste ano ou nunca tomou vacina. Já tivemos casos assim também, então é bastante preocupante. Ou seja, o ideal tem algum sintoma, procure a unidade básica de saúde mais próxima, né? E temos que nos cuidar, né? Afinal, a gente tem o corona aí ainda e também a H3N2. Isso, nós estamos com 2 doenças em curso, isso é bastante preocupante. Temos a Covid, temos a influenza, e isso provoca um esgotamento dos nossos serviços, é muita gente procurando, mas a gente orienta. Não se automedicar e procurar um profissional de saúde. Roberto, obrigada por enquanto, vou pedir que você permaneça aqui, porque daqui a pouco, Flávio, eu volto para a gente falar da situação do coronavírus, da Omicron aqui no nosso município. Já já a gente volta. Obrigado, Cris Neres, pela informação e também ao profissional. Gente, é uma situação realmente delicada. A influenza H3N2 hoje é considerada uma epidemia no Paraná. Qual que é a diferença de uma epidemia para uma pandemia? A epidemia é quando uma doença, um vírus, atinge um estado, até um continente. Quando ela ela ultrapassa outros continentes, ela é classificada como pandemia. Então, uma epidemia, se a gente não cuidar, ela pode sim virar uma pandemia. Todo cuidado é pouco. Nós estamos vendo pessoas procurando as unidades de atendimento, muitos preocupados, achando que é Covid, mas muitas vezes é influenza. Não se automedique, tá? Procure um profissional antes de mais nada, porque está realmente muito perigoso.